Como proteger seu dinheiro do governo? 3 estratégias para blindar seu patrimônio. Se tem uma coisa que assusta o brasileiro, é a ideia de o governo meter a mão no seu dinheiro. Isso não é paranoia, uma vez que já aconteceu aqui no Brasil na década de 90. Basta lembrar do confisco da poupança do governo Collor. Nosso dinheiro pode ser confiscado? Poxa, e corremos o risco disso acontecer novamente. Pela Constituição, não. A gente fez uma emenda. Então o presidente não poderia fazer isso numa canetada. Teria que passar pelo Congresso. Na hora que isso fosse acontecer, a mídia iria noticiar. Teríamos uma corrida bancária. Sem falar no resultado político, né? Vamos lembrar que o Collor não ficou muito popular depois do confisco, tanto que ele foi obrigado a renunciar para não sofrer um impeachment. E o problema do Brasil naquela época é diferente do problema de hoje, né? A gente tem um problema de hiperinflação. Hoje o nosso problema é fiscal. No entanto, a história mostra que quando a parte fiscal aperta, o governo sempre é muito criativo nas formas de tirar dinheiro da população para cobrir seus próprios gastos. E se você não souber como proteger o seu dinheiro, você virá alvo. Sendo que essa proteção ela acontece em 2 camadas. A primeira delas em âmbito local e a segunda em âmbito global. As 2 camadas de proteção do seu dinheiro. Quando eu falo em âmbito local, você provavelmente já pensou na inflação, que eu já te adianto, né? Para quem acompanha o canal há menos tempo, é culpa do governo. Porque afinal ele produz muito dinheiro, diluindo o poder de compra do dinheiro que nós mantemos no nosso bolso. E a outra são os impostos locais, citando o governo atual. Mas lembrando que isso não é uma questão deste governo, né? Na verdade é qualquer governo. É que alguns são mais ou menos famintos por recursos do cidadão. Mas neste aqui, nós tivemos na média mais de uma medida para aumentar a arrecadação por mês. Isso até agora. E quando pensamos no âmbito global, temos a mesma coisa. Inflação nas outras moedas. Porque o dólar, que é a moeda que nós usamos hoje para liquidação de transações internacionais, pelo menos na maior parte das vezes, quando um japonês faz negócio com um argentino, não usam ien ou peso. Eles usam dólar. Ela também sofre com inflação. Uma velocidade menor do que a moeda brasileira, real, mas sofre. E a outra parte são os impostos globais, que também podem pegar uma parte do seu patrimônio. E aí, para que você possa proteger esse patrimônio conquistado a duras penas, eu vou falar 3 formas de proteção que são bem importantes e que pelo menos 2 delas são acessíveis para boa parte das pessoas. A outra aí vai depender do ticket de cada um, né? Do tamanho do patrimônio que você já acumulou. A primeira forma de proteção é não deixar todos os recursos em um único país. Tem a parte do seu dinheiro fora do país, é necessário que você tenha uma diversificação internacional. Eu, por exemplo, já tenho há algum tempo a meta de ter pelo menos 50% do meu patrimônio investido fora do Brasil, ou o Brasil fora desse dinheiro. E eu penso da seguinte forma, né? Por que eu faço isso? Bom, primeiro veja que eu falei do meu patrimônio investido. Eu tenho patrimônio fora do mercado financeiro. Imóveis a participação aqui no Grupo Primo, que é uma empresa listada em bolsa para que eu possa ficar vendendo as ações se eu quiser. Como tanto a empresa quanto os imóveis me deixam, entre aspas, casado com o Brasil, naquilo que eu posso movimentar para fora, eu quero ter um percentual relevante fora do nosso país. Até porque eu penso que se o Brasil continuar na trajetória que ele tem, um país medíocre, né? No sentido de mediano, o meu negócio vai dar muito certo e eu vou ficar muito rico. Agora, se o Brasil, naquilo que não é meu cenário base, ele piorar pra caramba, a ponto disso prejudicar o negócio, ele não ter sucesso, eu vou ter agradecido muito do passado, ter tido a ideia de investir uma boa parte do capital fora do país. E aí, para você empreendedor que tem o seu negócio local e não investe fora, será que não deveria estar fazendo a mesma coisa? Para você funcionário público, que depende do governo, caso o governo tenha um problema, você também tem um problema. Não deveria estar fazendo a mesma coisa. Em suma, todos que são muito casados com o Brasil, não deveriam estar fazendo exatamente isso em um momento pensando em diversificação, e em outro até em aumentar retornos. Porque investimento a gente costuma falar que, para você ter mais retorno, é necessário correr mais risco. Mas se você pega desempenho de mercado nas últimas décadas, em países desenvolvidos, você corre risco, e mesmo assim o desempenho foi superior ao mercado brasileiro. É lógico que isso depende da janela que você olha, mas entenda que o principal objetivo aqui é sobrevivência, diversificação. Se você consegue fazer isso aumentando seus retornos, melhor ainda. Portanto, investir no exterior não é luxo, não é modismo, como muita gente fala por aí, é simplesmente questão de necessidade. Essa é a camada mais básica de proteção contra riscos locais e contra o apetite de um Estado faminto por recurso em momentos de crise. Só que parar por aí deixa brechas, porque o simples fato de ter dinheiro fora não resolve os problemas todos. Você pode usar estruturas mais sofisticadas para se proteger, você continua pagando o câmbio, continua sujeito a impostos sobre ganho de capital, e é também até no câmbio, né? Vamos lembrar do IOF, que aumentou de 0,38 para 1,1, e pode aumentar mais ainda no futuro. E além disso, principalmente para pessoas que têm um patrimônio maior investido lá fora, se a gente pensa em mercado americano, mais de 60 mil dólares ainda a questão de sucessão patrimonial. Para aqueles que não são residentes fiscais dos Estados Unidos, esse imposto sobre sucessão pode chegar na casa de 40%.
Para evitar que esse tipo de coisa aconteça, entra a segunda camada de proteção, que são o uso de estruturas internacionais, como por exemplo, trusts e empresas offshore. Com elas, você consegue organizar os ativos de moeda forte, reduzir carga tributária de forma legal, garantir privacidade e, sobretudo, facilitar o processo de sucessão patrimonial para a sua família. Imagine, por exemplo, que alguém decida tirar o dinheiro do país e comprar um imóvel nos Estados Unidos. Se essa pessoa vier a falecer, o imposto sobre herança pode chegar a esse 40% que eu citei anteriormente. E aí, para pagar 40% do valor de um imóvel, que já seria da família, esse pessoal pode entrar em apuros, ter que fazer dívida, ter que pedir autorização para vender o imóvel de maneira rápida para poder pagar essa despesa, sendo que esse patrimônio já é da família em si. Em Portugal, por exemplo, não tem imposto de herança quando o patrimônio passa de pai para filho, por exemplo, até para evitar esse tipo de coisa. Então, o que o pessoal faz para evitar esse tipo de acontecimento? Simples. Eles abrem uma empresa offshore, que, como eu já falei aqui, não é nada ilegal. É simplesmente uma empresa sediada fora da nossa costa. Essa é a tradução literal de offshore, ou seja, ele está no exterior. Muita gente escolhe países como, por exemplo, os do Caribe, porque eles costumam ter uma tributação mais amigável, mas também há outros destinos que não carregam esse estigma de paraíso fiscal. Ele serve exatamente para a mesma coisa. Tem destino assim na Europa, tem na América do Norte. E aí, no meu exemplo, a pessoa abre a empresa, ela compra o imóvel por meio dessa empresa, e se a pessoa vier a falecer, não tem imposto de herança nos Estados Unidos, porque a pessoa faleceu. Mas a empresa continua existindo, e ela é a dona do imóvel. Para o governo americano não aconteceu nada. A sucessão vai acontecer lá naquele país onde o offshore está sediado, e aí vai depender do regime de tributação lá, mas pode não haver imposto algum. E por um lado isso faz sentido quando você pensa nas propriedades do ouro. Ele é usado como reserva de valor há milhares de anos. Diferentemente do dinheiro em conta bancária, ele não pode ser simplesmente congelado ou bloqueado. O governo também não consegue produzir mais ouro através de uma canetada, como ele pode fazer com uma fiduciária. Se você pega histórico de períodos de crise, guerras, colapsos monetários, geralmente você tem uma demanda maior por ouro. O preço dele sobe. Como é o caso inclusive daquilo que a gente está vendo desde praticamente a pandemia. E agora com a desconfiança que o mundo tem do dólar, Vários bancos centrais estão comprando mais ouro do que títulos públicos americanos. Ainda que esses estejam pagando juros na casa de 5% ao ano. Então o ouro parece uma boa. Mas o ouro físico eu não acho interessante. Você vai ter custos, vai ter logística. Para você guardar aquilo com segurança, vai precisar de cofre, toda uma estrutura. E se precisar vender, não é fácil você vender ouro físico. O processo pode ser lento e burocrático. De modo que ao pensar no ouro físico como investimento também, ele não é uma boa alternativa. Contudo, felizmente, hoje você consegue se expor ao mercador de uma forma muito mais prática e eficiente ao utilizar cotas de ETFs, os Exchange Traded Funds. Como investir em ouro de forma fácil? Que são simplesmente fundos de investimento com cotas negociadas em bolsa de valores. Você vai conseguir exposição a ouro sem precisar lidar com transporte, custódia ou segurança. E aí, pensando em camadas, você tem ETFs assim no Brasil, mas você pode usar ETFs no exterior, eles também existem. Vários do Brasil, inclusive, só fazem comprar cotas daqueles que estão no exterior. Portanto, em termos de valorização, veja que faz mais sentido usar esses veículos financeiros, que no final estão te proporcionando o acesso ao ouro, porque vários desses ETFs têm ouro físico guardado em cofres. Mas como é que eu vou saber que o ETF realmente tem uma paridade ali entre as suas cotas e o tanto de ouro que deveria ter? Não dá para confiar auditorias. Eu prefiro ter ouro comigo mesmo. Como eu já falei anteriormente, eu acho isso muito ruim, mas se você quer ter a custódia de algo que não pode ser inflacionado pelo governo, então muito melhor do que o ouro, é o outro ativo que eu citei aqui, o Bitcoin. O único ativo inconfiscável pelos governos, já que ele é muito mais fácil de ser transportado, uma vez que é imaterial, ele é digital e guardado sem que ninguém saiba disso. Além do que, o Bitcoin ele tem uma propriedade muito interessante, Porque se você pensa no ouro, ele tem uma característica interessante de vendabilidade temporal. No tempo ele mantém o seu poder de compra. As propriedades do Bitcoin. Agora, a vendabilidade espacial dele é ruim, uma vez que para você deslocar o ouro no espaço, você tem custo com isso. E na hora de vender, talvez tenha custo também para que o pessoal verifique se aquele ouro é verdadeiro. Já quando você pensa em moeda fiduciária, essa vendabilidade espacial é muito boa, principalmente se você pensa na moeda fiduciária no seu aspecto digital. Você faz um Pix e o dinheiro está na mão de uma pessoa que está lá no Pará, por exemplo. Isso em questão de segundos. No entanto, apesar do poder espacial, a vendabilidade temporal é muito ruim. Já que com o passar do tempo, esse dinheiro não para de se desvalorizar, porque o Estado não para de criar mais dinheiro. E aí se a gente pega esses dois, ouro, vendabilidade temporal boa, espacial ruim, moeda fiduciária, vendabilidade espacial boa, temporal ruim. Existe alguma coisa que combina as duas características boas? Sim, o Bitcoin, ele conta com a vendabilidade espacial boa da moeda fiduciária, porque eu posso transferir daqui para alguém que está na Austrália agora.
Mas tem custo com isso? Tem. Mas o custo é o mesmo uma transação de R$100 ou de 1 bilhão. E se você pensa na vendabilidade temporal, ela também é ótima. Basta você fazer a conta de quanto vai custar o iPhone 17 em Bitcoin. Lá em 2010 você gastaria muitos Bitcoins para um iPhone. Agora o iPhone está bem mais caro em dólares e, no entanto, custa uma fração em Bitcoin. Sem falar ainda que essa transação hipotética que eu citei aqui de mandar Bitcoin para a Austrália, ela não tem que passar por um banco, não tem que ter aprovação de um governo. Ela simplesmente irá acontecer sem que ninguém possa proibi-la ou ter a necessidade explícita de autorizá-la. E é justamente por isso que o Bitcoin se tornou, na prática, uma proteção mais eficiente contra a inflação global, uma vez que ele ganha valor com o tempo e também contra o controle estatal sobre o dinheiro. Fazendo uma pergunta, se você tivesse que fugir de uma guerra e não tivesse espaço para levar muita coisa, basicamente o conteúdo teria que caber numa mochila. O que você colocaria nessa mochila? Para pelo menos 329 mil pessoas, um dos itens seria Bitcoin através de uma carteira física. O Bitcoin está sendo usado por refugiados. Ou nem isso, né? Porque basta que você memorize 12 palavras para que você possa acessar o saldo em outro local depois. E eu não tô chutando esse número na minha cabeça, não. Ele vem de um estudo feito pelo pessoal da Digital Assets Research, com apoio da Human Rights Foundation. O levantamento ele concluiu que centenas de milhares de refugiados já usaram Bitcoin como ferramenta de sobrevivência financeira para escapar de guerras, colapsos econômicos e também da perseguição de regimes autoritários. E você pode apostar que desse pessoal, né, boa parte não era libertário. Eles não escolheram Bitcoin por ideologia, foi simplesmente por questão de necessidade. Enquanto muita gente ainda acredita que o Bitcoin ele simplesmente é um ativo meramente especulativo ou até uma moda passageira, na verdade você pode ver que ele já serve como reserva de valor para quem perdeu tudo, exceto o acesso às chaves privadas para que você possa recuperar o conteúdo em Bitcoin que você tem. E o motivo disso é simples, né? O Bitcoin tem essas propriedades únicas em contextos de deslocamento forçado. A primeira delas é a portabilidade. Terras, por exemplo, não se movem. Contas bancárias podem ser bloqueadas. Ouro, joia, dinheiro físico, isso pode ser apreendido com Bitcoin. Não, né? Basta que você tenha a carteira ou menos do que isso. Só as palavras memorizadas para que você possa acessar esse saldo depois em outro país. A segunda questão é resistência à censura. Nenhum governo pode congelar seus fundos, nenhum fiscal pode confiscar aqueles fundos, nenhuma autoridade precisa autorizar a sua transação. Terceira característica é independência, porque o Bitcoin não depende de instituições locais ou sistemas financeiros funcionando. Ele é um ativo sem fronteiras, com liquidez crescente em escala global. E talvez o mais importante, o Bitcoin, ele vai permitir que essas pessoas recomecem a vida com alguma dignidade. Porque quem chega a um novo país com algum valor preservado, ele pode pagar por transporte, abrigo, comida, sem depender de doações ou qualidade de estranhos. E esse é um ótimo ponto, né? Porque enquanto moedas nacionais desvalorizam, contas podem ser bloqueadas, o ouro tem que ter cofre ou pode ser confiscado. O Bitcoin, ele oferece alguma coisa inédita que é a chamada soberania financeira individual. É por isso que, mais do que um investimento, ele também é um ativo para que você possa se blindar de riscos, uma tecnologia de liberdade que coloca o controle do dinheiro de volta nas mãos de quem realmente importa você. Portanto, resumindo tudo o que a gente falou aqui, novamente é necessário pensar em proteção em duas camadas. As duas camadas de proteção que você precisa usar, a primeira local. Então, para isso, você deve primeiro diversificar em termos internacionais e de quebra ter a chance de conseguir até mais rentabilidade com isso, se você olha as últimas décadas. Depois, pensar em termos globais também em proteção, tanto de inflação quanto de impostos. E um terceiro ponto, pensar no risco do próprio sistema financeiro e moeda fiduciária. E aí, para isso, você tem esses ativos alternativos. Um já com milênios de teste, é o caso do ouro, mas com problemas espaciais, e o outro com bem menos tempo, surgiu em 2009, mas de um mundo muito diferente onde as coisas mudam cada vez mais rápido. Então, teste histórico de 16 anos no mundo de hoje, na minha opinião, já algo respeitável e com propriedades espaciais bem melhores do que a do ouro, que é o caso do Bitcoin. Esse foi o recado do vídeo, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.